Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, no judaísmo chama-se Pesach, que é no hebraico, né? Quer dizer passar por cima, pular, né? Então, e Páscoa é uma maravilha que é comemorada no mundo inteiro, certo? Embora foi deturpado, né? Muita coisa da Páscoa foi deturpada, certo? E infelizmente, né? Acaba tendo uma comemoração às vezes meia, como diz o pastor Henrique, né? Manca, uma comemoração manca, significa que está deturpada, mas o sentido original permanece, ok? Então eu quero mostrar para vocês alguma coisa muito sensacional sobre a Páscoa. Presta atenção, primeiro vamos mostrar aqui para vocês umas imagens de Israel, para que você esteja vendo as imagens e ouvindo sobre a palavra de Deus. A origem da Páscoa ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga, a dos primogênitos. Estão lembrados que a última praga foi o que? A morte dos primogênitos, certo? Esse aí é o Muro das Lamentações, lá em Israel, onde todos vão lá orar. Então a morte dos primogênitos foi a última praga. Um pouco antes dessa praga, certo? Houve a comemoração da Páscoa, o Pesach. Um pouco antes. Por quê? Deus mandou sacrificar um cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado no umbral da porta. E todos deveriam permanecer dentro das suas casas. Uma quarentena, né? Dentro da sua casa, não podiam sair e ficavam ali orando, cantando, certo? Comendo o cordeiro, os pães ázimos, com ervas amargas. Você conhece o pão ázimo? Não conhece? Vou mostrar para vocês. Presta bem atenção, tá aqui, ó. Esse é o pão ázimo. Aqui está escrito matzot, que é o plural de matzah, tá? Matzot, né? Kosher, lerad, apesach, tá bom? Então ela é apropriada, né? É uma coisa, comida apropriada, certo? Lerag, a Pesach, que significa boa festa de Pesach, boa comemoração de Pesach. Quer ver a matzot ou a matzah? Aqui está, né? Vou mostrar para vocês. É o chamado pão sem fermento. Parece uma bolacha de sal grande, né? Existem umas outras no formato redondo, tá? Tem essa aqui. Os dois formatos mais utilizados é o redondo e essa aqui. Mas existe algumas meia torta, meia sem forma, mais original, né? Mas tá aqui, tá bom? Esse é o pão ázimo, a matzah, que é comido, né, sem fermento. Por que sem fermento? Porque consta que os judeus, quando saíram, tiveram que correr. E não houve tempo para fermentar a massa, fermentar o pão. E então comer os pães ázimos, certo? O pão ázimo, ele é utilizado até os dias de hoje e vai permanecer, certo? Que é uma comemoração perpétua para sempre, tá bom? Então tá aí, quem não conhecia, conheceu agora, certo? Agora, o que nós vemos, né, em muitas comemorações, mas a comemoração judaica e a comemoração cristã, elas são muito próximas, tá bom? São muito próximas, existe diferença sim, né? Mas é bem próxima e o significado é o mesmo. Presta atenção. A origem da Páscoa ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga, a dos primogênitos sobre o Egito. O termo Páscoa em hebraico significa Pesach, Pesach, né? Que significa pular além da marca, né? Passar por cima, poupar, tal, né? Esses significados. Ela foi instituída pelo Senhor Deus como estatuto perpétuo e está diretamente ligada ao sacrifício de Jesus para o cristianismo, né? Que segundo o cristianismo ele é a Páscoa, é a própria Páscoa, certo? Com o passar dos anos, a data se transformou em uma oportunidade de aquecimento das vendas para o comércio, mas que o comércio sempre aproveita essas datas para vender muito, certo? Aí está a cidade de Tiberíades, linda imagem, né? O sentido real da Páscoa é completamente espiritual. Portanto, vamos passar um estudo aqui sobre isso e ver qual é a intenção exatamente da Páscoa, né?
A Páscoa primeiro, vamos começar lá do começo, onde iniciou. A Páscoa judaica é o sacrifício do cordeiro, tá? Então, a Páscoa ela tinha o sacrifício do cordeiro. A Páscoa judaica foi celebrada pela primeira vez em pouco antes da saída dos hebreus lá do Egito. Na verdade, ela marca o início da última praga, a morte dos primogênitos. Deus ali livrou Israel da morte, certo? E deu a última praga. Ele falou para Moisés: essa eu pessoalmente vou levar essa praga lá, tá bom? O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida dos filhos mais velhos de cada família que não tivesse aliança com Deus, lá no Egito, né? E para que o anjo pudesse fazer distinção, a Páscoa foi estabelecida. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, no versos 1 a 6. A data é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano. Isto é, entre março e abril, o calendário anual começaria para eles. O 14º dia desta data, o chefe da família deveria passar um cordeiro, separar um cordeiro ou cabrito macho de 1 ano perfeito e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor até o pôr do sol daquele dia. O mais belo da celebração da Páscoa é a unidade. O grande significado da Páscoa é a unidade, realmente, tá? O pai deveria reunir sua família, sua mulher e seus filhos ao redor do cordeiro e refletir sobre a grandeza do Eterno e de suas obras. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão e santificação ao Criador. O sangue, as ervas e o fogo, o sangue que tem muito significado, o sangue do animal possuía importância única. Em tudo isso, ele deveria ser passado na entrada da casa, bem no umbral das portas, né, de todos os hebreus. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, de versos 7 e 8. O sangue mostraria ao anjo do juízo, que era conhecido como o anjo da morte também, né? Que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios dentro da terra do Egito, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro temperada com ervas amargas e pão sem fermento, que é a matzá, que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Então vejam bem, estavam todos no mesmo lugar. Olha o poder de Deus. Eu vou mandar as pragas para lá, mas eu vou separar os meus filhos e nada vai acontecer a eles. Certo? Isso é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor. Qual é o sacrifício redentor? Era aquele cordeiro símbolo, certo? Lembrando de suas aflições como escravos e o quanto haviam sofrido no Egito. O pão sem fermento nos aponta para uma vida santa. Está aqui, ó, o pão sem fermento que eu mostrei. Para uma vida santa, que é separada, longe do pecado, tá bom? O pão sem fermento simboliza viver longe, se afastando do pecado, ok? Certo? Então esteja sempre atento a isso, né? Não devemos viver sob o domínio do pecado, devemos ser santos para Deus e participantes da sua palavra, a justiça, e isso é muito agradável ao Criador. E tudo que era feito na Páscoa, o cordeiro era todo consumido, não podia sobrar nada. O que sobrava tinha que dividir com os vizinhos. Se sobrasse alguma coisa, tinha que ser queimado, não podia ficar. Todo sacrifício, isto é, o cordeiro deveria ser todo consumido completamente. Não apenas as partes boas do cordeiro, as que é mais carne, né? Como as coxas, mas todo o cordeiro. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 9 e 10. Confira lá, tá bom? Leia todo o capítulo.
Ou seja, devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor, não apenas a prosperidade, a saúde ou bem-estar, mas tudo, tá bom? Isso quer dizer, não vá à casa de Deus ou não vá aos pés de Deus buscar fortunas, buscar coisas importantes materiais. São coisas importantes, mas são físicas. Vá buscar aquilo que é espiritual. Busca o reino dos céus. Deus está falando. O que você tem que buscar é apenas o espiritual. O resto ele acrescenta. É ele que está dizendo. Não sou eu. Deus está dizendo, certo? Não é para você ir lá. Para não me dar casa, me dar carro, me dar avião. Não. Deus não está falando isso. Ele está dizendo o quê? Busca o reino dos céus e a sua justiça. O mais tudo ele fará. Ou, em outras traduções, né? E o restante ele acrescentará. Então nós não temos que correr atrás de bens materiais, não. Deus sabe do que necessitamos. O que Ele quer que você busque? A espiritualidade, que você busque aquilo que é espiritual. O resto Ele acrescenta. É promessa dEle, não é minha. Tá bom? Dessa maneira, participaremos também da glória de Deus, prontos para partir. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles seriam poupados, na verdade, né? E as portas da liberdade lhes estariam abertas. Deus puniu os inimigos e abriu as portas para eles da liberdade, tá? As expectativas deles deveriam ser que o Egito era um lugar transitório, de passagem. As aflições, dores, angústias e expectativas frustradas eram momentâneos, apenas por alguns instantes. Estavam diretamente ligadas àquele lugar. Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 11. Ou seja, eles não pertenciam àquele lugar, àquilo tudo. Seu futuro não era ali. A viagem estava apenas começando, e era mesmo. Vieram depois 40 anos, ok? De deserto. O que é deserto? Sabedoria, espiritualidade. Israel foi filtrado no deserto, foi purificado no deserto, tá bom? O juízo de Deus, enquanto os hebreus comiam a Páscoa, o Senhor vigiam do Senhor, né? E vigiam sobre os mandamentos. O anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12 a 14. Seguir todos os princípios da redenção estabelecidos pela Páscoa garantiria a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Por isso, o Pêssar permanece até hoje no mundo judaico. E a Páscoa, que é, uma extensão do Pêssar, continua também porque a comemoração, na verdade, é a mesma, a redenção. Enquanto eles o celebrassem, a redenção estaria em sua memória e seria renovada sobre suas vidas. O significado bíblico da Páscoa, a instituição, essa é a visão cristã, preste atenção, a instituição da Páscoa no Antigo Testamento foi um apontamento da redenção promovida por Jesus na sua morte na cruz. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 1. Há alguns elementos da Páscoa do Êxodo 12 que fazem referência direta a Jesus. Então vamos ver. A celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor, de um estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que creem. Pela graça sois salvos, conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. O propósito do sangue. O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta estendida,
que ali havia havia ali uma família que temia a Deus, ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte, salvar a vida, na verdade, né? O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele purifica de todo pecado e livra do juízo de Deus sobre a humanidade. Livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12. Tá? Essa é a visão cristã. O Cordeiro Pascal, este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente, sem defeito, e de um ano assumia o lugar dos pecadores hebreus, e servia como propiciação por suas culpas. Da mesma forma, o sangue, o inocente, sem defeito, considerado Jesus, assim era considerado Jesus, e sem culpa foi crucificado no lugar da humanidade, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos pecados de todos. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimentar-se do cordeiro no deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isso é, não poderiam sobrar nada, tinha que ser completo, tá? Todo o cordeiro deveria ser consumido. Isso nos mostra que Jesus deve ser o alimento, o único alimento para os que creem, né? E é considerado o pão da vida. Seus ensinos, milagres e vida devem inspirar a todos que creem, né? E mostrar a direção que devem seguir. Só um minuto aqui. Nesse ponto, entre a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o suco da videira representam o corpo e o sangue de Jesus, ou seja, devem se alimentar constantemente dele. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa, então, na visão cristã? O verdadeiro sacrifício da Páscoa, o verdadeiro sentido está ligado à redenção, graça e libertação. Esses três elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício do próprio Jesus, lá no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante na história do povo de Deus. Agora veja bem, o mal, em todas as suas astúcias, ao longo da história associou o evento, olha bem, como é fácil. Olha, não tira a celebração, mantém ela, mas deturpa. Essa é a estratégia do mal, tá bom? Então, ao longo da história associou o evento a coelho e ovos. Abandonou aí o cordeiro, o sangue do cordeiro, ao pão ázimo. Não, vamos pôr ovos de Páscoa e chocolate, tá bom? Quando na verdade os elementos mais importantes são a morte, né, no caso na visão cristã, a morte de Jesus e o seu sangue, tá bom? E a instituição colocou chocolate. Bem diferente, né? A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorrem na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Está no livro de Lucas, capítulo 22, verso 15. Ao morrer no lugar dos pecadores, Jesus se tornou a Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Com isso, quando os cristãos celebram a Páscoa, devem refletir, aprender e ser gratos por tudo o que o Senhor tem feito por eles. E concluindo,
A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, tanto na visão judaica quanto na visão cristã, certo? Graça e libertação do povo de Deus, das garras da morte, da dor, do sofrimento, né? Que era a vida de escravidão, do pecado e do inferno. A belíssima simbologia que é envolvente e rica aponta unicamente para o amor de Deus, demonstrando sua presença em nossas vidas. O Senhor nos amou e assumiu a sua presença dentro de nós, em nosso coração. Ok? E continua sendo aspergido o seu sangue sobre as nossas vidas, nossas casas e famílias, para nos guardar do juízo divino. Amém? Que Deus abençoe a todos e que todos tenham sempre uma comemoração de Páscoa digna da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Deus determinou. Quem determinou a comemoração da Páscoa foi Deus, e é Ele quem estabeleceu as regras. Então não vamos aceitar aquelas deturpações. Negócio de ovo de Páscoa, quer um chocolate? Tem chocolate de todo tipo. Mas quando você compra o ovo de Páscoa, você está aceitando a comemoração deturpada. Não se conforme com o pecado. Não se conforme com o pecado. Não é proibido comer chocolate. Mas quando chega na Páscoa, você pegar um ovo de Páscoa, você aceita a comemoração deturpada, que o mal instituiu. Olha, não precisamos tirar a comemoração, vamos deturpá-la, e eles acabam fazendo a nossa vontade. Eles vão fazer a vontade do inimigo, ok? Então vamos seguir exatamente as regras divinas e não vamos abrir mão nem para a direita nem para a esquerda. Como disse Deus a Josué, anda nesse caminho, dentro do livro da lei. Não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É isso que nós temos que fazer. Não aceitar deturpação. Quando chegar alguém e falar, não, isso aqui não tem problema nenhum. Tem problema sim, porque a regra já está estabelecida e o nosso Deus é o mesmo e não muda. Ok? Se eu mudar, eu não sou digno dele. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um forte abraço, um bom término de comemoração de Páscoa e muita paz, união e salvação para todos. Shalom, e a nossa redenção está próxima, hein? Shalom, forte abraço.